A vida, minha gente, é feita de encruzilhadas. E a encruzilhada do Lucas não era só metafórica, não. Era literal. Era o semáforo mais movimentado da BR-354, ali na entrada de Rio Doce, uma cidadezinha acanhada no interior de Minas Gerais, onde o sol rachava o coco de meio-dia e a poeira subia junto com o cheiro adocicado de milho cozido. O Lucas era o dono daquele cheiro. Ele não tinha nem 20 anos, mas a pele já estava curtida pelo sol das manhãs e o braço forte de carregar as sacolas térmicas. O uniforme dele era uma camiseta branca, limpinha, e um boné puído que mal escondia a cabeleira castanha. E o produto? O produto era a estrela, pamonha fresquinha, curau de lamber os beiços, e nos dias bons ele ainda descolava uns potinhos de doce de leite caseiro que a dona Elza, vizinha dele, fazia. Lucas não vendia só comida, ele vendia o sustento da família e, o mais importante, ele vendia o sonho. Porque o Lucas tinha uma meta que, para a maioria das pessoas que paravam ali no sinal vermelho, parecia coisa de filme de ficção científica. Ele queria ser médico, e não era só querer, era precisar. A mãe dele, coitada, sofria de uma doença crônica que exigia cuidados caríssimos e visitas constantes ao hospital da capital, a 3 horas de distância. Lucas via o sofrimento dela e a impotência do pai, que trabalhava na usina de cana, e ele jurou que mudaria aquela história. Só tinha um problema. A faculdade de medicina, especialmente a pública, era um Everest que ele tinha que escalar com os bolsos vazios. Ô Lucas, me vê 2 pamonhas salgadas e um curau, e vê se não me enrola, que o sinal já vai abrir, gritava o seu João, o motorista do ônibus intermunicipal, que já era cliente fiel. Lucas sorria, o sotaque mineiro carregado, e entregava a mercadoria contando as moedas rapidamente. A cada real que entrava na sacola era um tijolinho a mais na construção do sonho. Ele passava 9, 10 horas por dia ali, no meio da fumaça dos carros e do barulho das buzinas. Mas, diferente dos outros vendedores de rua, Lucas não ficava parado quando o sinal estava verde. Ele tirava da mochila surrada um caderno e um livro, geralmente de química ou biologia, e enfiava a cara no estudo. Ele tinha conseguido uma vaga no cursinho pré-vestibular da capital, o Elite Vestibulares. Não era o cursinho que é a top da manhã, não. Era a turma da noite, a mais barata. Aqui só tinha uns 3 professores fixos e o material didático era xerocado. Mas era o que dava, e ele tinha que pagar a mensalidade religiosamente. Se atrasasse, adeus sonho. A rotina dele era desumana. Acordava às 4 da manhã para ajudar a mãe a fazer a massa de milho. Saía de casa às 6, montava o ponto no semáforo. Vendia até às 17h30. Pegava 2 ônibus para chegar no cursinho às 19 horas. Saía à meia-noite. Chegava em casa às 1h30 da manhã, exausto, só o pó, para dormir 3 horas e recomeçar. Ele sabia que estava em desvantagem. Os colegas da turma da noite eram, em sua maioria, gente que já trabalhava e estava na luta. Mas mesmo assim, a maioria deles buscava cursos menos concorridos, como pedagogia ou contabilidade. Medicina era um bicho de 7 cabeças. E aí, minha gente, que a história começa a apertar o nó. Porque se o trabalho era duro, o pior estava por vir. O ambiente do cursinho. Quando Lucas pisou pela primeira vez na sala de aula do Elite, ele sentiu o cheiro de ar-condicionado e carpete limpo. Era um contraste brutal com a poeira e o milho da BR-354. Ele estava limpo, claro, mas o cheiro de pamonha sempre grudava um pouquinho na roupa, por mais que ele esfregasse. A turma da noite era mista, mas alguns alunos da turma da manhã, os filhos dos fazendeiros, dos advogados, dos médicos da cidade, às vezes ficavam na biblioteca ou faziam atividades extras, e foi ali que Lucas conheceu a elite de verdade. Tinha o Felipe, um garoto alto, de cabelo perfeitamente arrumado, que dirigia um carro importado que parecia custar mais do que a casa inteira do Lucas. E a Patrícia, a rainha da turma,
sempre com roupas de marca e um ar de quem mal precisava respirar o mesmo ar que os outros. No começo, eles mal notavam Lucas. Ele era só mais um cara cansado, sentado no fundo da sala, rabiscando anotações no caderno que ele tinha ganhado no Natal de 3 anos atrás. Mas aí veio o inevitável. Uma noite, durante uma aula de biologia molecular, o professor pediu para que os alunos formassem duplas para um trabalho sobre genética. Lucas, como sempre, ficou sozinho, esperando que alguém se aproximasse. Felipe e Patrícia estavam na frente, discutindo o tema com uma desenvoltura que Lucas invejava. Eles não precisavam se preocupar em pagar as contas. A única preocupação deles era memorizar o ciclo de Krebs. O professor, vendo Lucas isolado, tentou ajudar. Lucas, por que você não faz com o Felipe e a Patrícia? Assim vocês podem dividir o material de pesquisa. Patrícia revirou os olhos de forma quase imperceptível. Felipe forçou um sorriso amarelo. Ah, professor, o problema é que a gente já tem bastante material, sabe? Não queremos sobrecarregar o colega. Lucas sentiu o sangue subir. Era a primeira vez que ele era confrontado diretamente. Não tem problema, professor, eu faço sozinho, ele disse, com a voz um pouco mais rouca do que o normal. Mas o professor insistiu. Lucas, o Felipe é excelente em biologia. É bom você pegar as dicas dele. Felipe suspirou, pegou a mochila de couro caríssima e se virou para Lucas. Beleza, então, mas a gente só pode se encontrar na biblioteca, depois da aula da manhã, tipo, umas 11 horas. Você consegue? O coração de Lucas afundou. 11 horas da manhã era o horário de pico dele, quando o sol estava a pino, e ele vendia mais de 10 pamonhas por hora. Era o dinheiro do aluguel. Eu não posso de manhã. Eu trabalho nesse horário, respondeu Lucas. Patrícia soltou uma risadinha abafada, cobrindo a boca com a mão. Trabalha? Tipo, o quê? Em call center? Lucas respirou fundo. Ele nunca tinha tido vergonha do trabalho, mas a forma como ela perguntou fez a espinha dele congelar. Não, eu vendo pamonha e curau, no semáforo, na BR. O silêncio que se seguiu foi mais alto do que qualquer buzina que ele já tinha ouvido. Felipe e Patrícia se entreolharam. O riso de Patrícia se transformou em uma careta de nojo misturado com surpresa. Pamonha? Perguntou Felipe, como se tivesse ouvido a palavra em um idioma alienígena. Ah, tá. Entendi. Por isso que às vezes você chega com esse cheiro de milho azedo. Lucas sentiu o rosto queimar. Ele tinha se esforçado tanto para não cheirar a milho. Não é azedo, é milho fresco, feito hoje, retrucou Lucas, tentando manter a calma. Patrícia não se conteve. E você quer fazer medicina vendendo pamonha? Lucas, pelo amor de Deus, é um curso de elite. Você vai ter tempo de estudar anatomia entre um sinal vermelho e outro? Eu dou o meu jeito, disse Lucas, cerrando os punhos debaixo da mesa. Não, você não dá. Medicina não é só passar na prova, é ter o tempo e os recursos para se dedicar. Você deveria ser realista. Tenta enfermagem ou algo que combine com a sua realidade. A humilhação foi instantânea e profunda. Não era só o deboche, era a certeza arrogante deles de que ele não pertencia àquele lugar. O trabalho de genética foi feito, mas o clima ficou pesado. Dali em diante, Lucas se tornou o alvo preferencial. Não era mais só o cansaço que o acompanhava, era o peso do escárnio. Eles começaram a chamá-lo pelas costas de Dr. Pamonha. Se ele acertava uma questão difícil na aula, Felipe sussurrava. Uau, o pamonheiro está afiado hoje. Deve ter estudado no trânsito. Mas Lucas era teimoso. Ele canalizou a dor e a raiva na única coisa que podia controlar, o estudo. Ele estudava enquanto esperava o ônibus, estudava com uma lanterna debaixo das cobertas quando chegava em casa. Ele vendia mais, economizava mais e comprava os livros que os outros jogavam fora. O primeiro ano do cursinho voou. Lucas estava exausto, magro, mas preparado. Ele fez o vestibular da Federal de Minas, o FMG, e o da Universidade Estadual. A espera pelo resultado foi a pior tortura que ele já tinha sentido.
Ele rezava a cada sinal vermelho, pedia a Deus a cada pamonha vendida. Quando a lista saiu, foi um dia cinzento. Lucas não conseguiu acessar a internet, então pediu para o professor de história checar. O professor, um homem bondoso que sabia da luta de Lucas, o chamou de lado. Lucas, você foi muito bem. Sua nota de corte estava excelente. Você gabaritou história e literatura. O coração de Lucas disparou. E biologia? E a redação? O professor esfregou a mão na nuca. A redação foi ótima, mas... Lucas, infelizmente, a nota de corte para medicina estava altíssima esse ano. Você ficou a 1,2 pontos de entrar na federal e a 0,8 na estadual. Reprovado. O mundo de Lucas desabou. Toda a exaustão, todo o sol na cabeça, todo o dinheiro economizado, a humilhação do Felipe e da Patrícia, tudo parecia ter sido em vão. Ele voltou para casa a pé, ignorando o ônibus, sentindo o peso do fracasso nas costas. A mãe dele tentou consolá-lo, mas ele estava inconsolável. Não é justo, mãe. Eu estudei tanto. Ele desabafou com os olhos marejados. É a vida, meu filho. É mais difícil para a gente. Mas você tentou. O pior foi a volta ao cursinho para buscar o material que havia deixado. Patrícia e Felipe estavam lá, tomando sorvete na lanchonete chique ao lado. Eles viram Lucas. Felipe, que tinha passado para a engenharia, o curso que ele queria, veio até ele com um ar de superioridade. E aí, doutor Pamonha? Deu ruim na cirurgia? Lucas tentou ignorar. Não passei, Felipe. Eu avisei, cara. Não leva a mal, mas tem gente que nasce para o bisturi e gente que nasce para o pilão de milho. Não é demérito, é só a realidade. Você devia ter tentado algo mais acessível. Patrícia riu, mas desta vez o riso dela não atingiu Lucas como antes. Ele sentiu uma frieza se instalar no peito. A humilhação não o estava mais quebrando, estava o endurecendo. Naquela noite, Lucas tomou uma decisão. Ele não desistiria. Ele faria outro ano. E ele faria 2 anos, se fosse preciso. Mas ele entraria em medicina. E ele faria isso vendendo pamonha. O 2º ano de cursinho começou. E Lucas não estava mais apenas cansado. Ele estava obcecado. Ele apertou o ritmo de vendas. Ele começou a vender de manhã cedo e à noite, perto da rodoviária, pegando o público que chegava faminto de viagem. Ele dormia menos de 3 horas por noite. Sua aparência era de um fantasma. No cursinho, o tratamento não melhorou. Pelo contrário, Patrícia e Felipe, agora veteranos, viam Lucas como uma piada ambulante. Houve um incidente que Lucas nunca esqueceu. O dia em que a humilhação passou do limite aceitável. Era véspera de feriado, e o cursinho organizou um simulado geral. Lucas tinha se saído incrivelmente bem, ficando em 2º lugar geral, atrás apenas de Patrícia. O professor de física elogiou Lucas em público. Pessoal, vejam só o Lucas. Mesmo com a rotina pesada de trabalho, ele está mostrando um desempenho de gente que só estuda. Parabéns, Lucas. Patrícia não gostou. Ela não podia admitir que o pamonheiro estivesse quase a alcançando. No intervalo, ela e Felipe estavam no corredor. E quando Lucas passou, ela fingiu tropeçar e deixou cair um copo de café no chão, bem ao lado da mochila dele. Ai, desculpa, Lucas. Eu sou muito desastrada, ela disse, sem mostrar o mínimo remorso. Quando Lucas se abaixou para tentar limpar a mancha, Patrícia fez o pior. Sabe, Felipe, eu estava pensando, será que esse cheiro de milho não está vindo de dentro da mochila dele? Deve ter sobrado um curau azedando lá dentro. Ou talvez ele esteja usando a mochila para carregar a água da pamonha. Felipe riu alto e outros alunos se juntaram à chacota. É a nova estratégia. Ele vai passar em medicina por osmose, absorvendo o cheiro de comida de rua. Vai ser o primeiro médico que atende no semáforo, gritou um dos amigos de Felipe. Lucas se levantou devagar, sentindo o corpo tremer. Ele olhou para Patrícia e Felipe. Pela primeira vez, ele não sentiu vergonha, mas uma fúria gelada. Sabem qual é a diferença entre a gente? Perguntou Lucas, a voz baixa, mas intensa.
Felipe cruzou os braços debochado. Qual é, gênio? A diferença é que vocês têm o luxo de ser arrogantes, porque o pai de vocês paga tudo. Eu não tenho luxo de falhar, porque a saúde da minha mãe depende de mim. E eu garanto uma coisa para vocês: o dia que eu entrar naquela faculdade não vai ser por sorte, nem por dinheiro. Vai ser por cada pamonha que eu vendi e cada humilhação que eu engoli. E eu vou entrar. Ele pegou a mochila, ainda pingando café, e saiu do cursinho. Ele não voltou para a aula naquela noite. Ele foi direto para o ponto dele, no semáforo. Ele chorou, sim, chorou de raiva e de cansaço. Mas enquanto as lágrimas caíam, ele abriu o livro de anatomia. Ele não ia deixar a dor paralisá-lo. Ele ia deixar a dor o impulsionar. O segundo ano terminou com mais um vestibular. Lucas estava mais perto, muito mais perto. Desta vez, a nota de corte parecia ao alcance. Ele tinha melhorado a redação, tinha zerado a física. Ele sentia no fundo da alma que tinha feito o seu melhor. Mas, mais uma vez, o destino parecia estar de brincadeira com ele. Ele ficou na lista de espera. O 11º na lista de espera, e só chamaram 10. De novo, reprovado por um fio de cabelo. A decepção foi quase fatal. O pai de Lucas, vendo o filho definhar, sugeriu que ele desistisse de medicina. Meu filho não precisa disso. Tenta enfermagem, ou até um curso técnico. Você pode cuidar da sua mãe de outro jeito. Esse curso é para quem tem a vida ganha. Não, pai, eu não vou desistir. Se eu desistir agora, eles ganham. O Felipe, a Patrícia, todos eles que acham que a gente não pode sonhar alto, eu vou provar que eles estão errados. Lucas sabia que ele tinha chegado ao limite da resistência física e mental. Ele não podia fazer o 3º ano do cursinho da mesma forma. Ele precisava de uma mudança drástica. Ele tinha que estudar mais, sim, mas ele tinha que sobreviver. Ele fez um cálculo ousado. Ele tinha economizado um pouco de dinheiro nos 2 anos. Ele decidiu que no 3º ano de luta, ele não faria o cursinho noturno. Ele faria a turma da manhã, a turma dos ricos, a turma onde Patrícia e Felipe passavam o dia todo, se preparando para as provas de residência. Ele usaria o dinheiro economizado e o que ganharia com a pamonha para pagar a mensalidade integral. Seria um sacrifício financeiro absurdo, mas ele precisava da qualidade dos professores e do material da manhã. E o trabalho? Ele teria que parar de vender no semáforo durante o dia. Ele conversou com a mãe. Mãe, eu vou parar de vender das 8 às 14 horas. Vou estudar, mas eu vou vender à noite na praça e vou acordar às 3 da manhã para vender para os caminhoneiros na rodoviária. A gente vai apertar o cinto, mas é o último ano, eu prometo. A mãe, vendo a determinação nos olhos do filho, concordou. O 3º ano começou, e Lucas entrou na sala de aula da manhã do Elite Vestibulares. O choque foi imediato. A sala era diferente, as cadeiras eram melhores, e o cheiro era de perfume importado. E lá estavam eles, Felipe e Patrícia, sentados na primeira fileira, olhando para trás quando ele entrou. O silêncio que se instalou foi ainda mais pesado do que o da primeira vez. Eles não esperavam que o Dr. Pamonha voltasse, e muito menos que ele estivesse na turma mais cara. Patrícia não conseguiu se conter. Lucas, o que você está fazendo aqui? Você não está vendendo pamonha? Como você pagou essa mensalidade? Lucas colocou a mochila no chão, a mesma mochila velha, mas agora limpa e remendada. Ele olhou para ela, sem piscar. Eu paguei com o suor de 2 anos, e eu estou aqui porque este ano eu não vou ficar a 1,2 pontos. Eu vou ficar com a vaga. Felipe riu, alto e forçado. Você está blefando. Você vai durar 1 mês nessa turma e vai voltar para o semáforo. Lucas sorriu, um sorriso frio e determinado. Pode ser, mas até lá vocês vão ter que me aturar. E uma coisa eu garanto, o dia que eu passar, eu vou fazer questão de lembrar vocês de onde eu vim. A partir daquele dia, Lucas não era mais apenas o aluno. Ele era a promessa, a ameaça, o fantasma da realidade dura que invadira o mundo de vidro deles.
A humilhação que ele havia sofrido nos 2 anos anteriores não era mais um fardo. Era a energia que o mantinha acordado nas madrugadas frias, vendendo pamonha para os caminhoneiros. Ele era o garoto do milho, pronto para colher a vitória. E ele não ia parar até que o nome dele estivesse na lista de aprovados. Continua. A partir daquele dia, Lucas não era mais apenas o aluno. Ele era a promessa, a ameaça, o fantasma da realidade dura que invadira o mundo de vidro deles. A humilhação que ele havia sofrido nos 2 anos anteriores não era mais um fardo, era a energia que o mantinha acordado nas madrugadas frias, vendendo pamonha para os caminhoneiros. Ele era o garoto do milho, pronto para colher a vitória. E ele não ia parar até que o nome dele estivesse na lista de aprovados. O 3º ano de cursinho foi uma maratona de sacrifício que faria um atleta de elite desistir. A rotina de Lucas era um insulto ao descanso humano. Ele acordava antes do sol, às 3 da manhã. Enquanto a cidade de Rio Doce ainda dormia, Lucas e a mãe já estavam na cozinha, lidando com a massa de milho. Às 4, ele pegava a bicicleta e pedalava até a rodoviária. Ali, no meio do cheiro de diesel e do frio da madrugada mineira, ele vendia as primeiras pamonhas e o café quentinho para os caminhoneiros que paravam para abastecer. Esse público era ouro, porque eles compravam em quantidade e estavam com pressa. Às 7h30, Lucas estava no ônibus, trocando o cheiro de diesel pelo cheiro de ar-condicionado e perfume caro do Elite Vestibulares. A turma da manhã era outro nível. Os professores eram os melhores do estado, os materiais eram impecáveis e o ritmo era frenético. Mas o que Lucas mais valorizava era o tempo. Ele tinha 6 horas seguidas, todos os dias, para focar só no estudo, sem o estresse de ter que correr para vender. Patrícia e Felipe estavam lá, claro. E a presença de Lucas na turma deles era como um espinho fincado. Eles não podiam mais ignorá-lo. Se antes ele era uma piada distante, agora ele era um competidor direto, respirando o mesmo ar caro que eles. A tática de Patrícia era o desprezo silencioso, misturado com alfinetadas pontuais. "Ah, Lucas, você veio para a aula hoje? Pensei que o milho tinha acabado." Ou então, "Nossa, Lucas, você está com olheiras de quem não dorme há uma semana." É o fuso horário da pamonha. Felipe era mais direto. Ele tentava sabotar. Uma vez, durante uma aula prática de química, Felipe, acidentalmente, derrubou o frasco de reagente na bancada de Lucas. "Opa, desculpa aí, pamonha." Minha mão escorregou. "Você está tão perto da gente que eu até me confundi." Lucas não reagiu com raiva, reagiu com frieza. Ele simplesmente limpou a sujeira, pegou o material de novo e continuou o experimento. Ele não podia perder tempo com briguinhas de criança rica. A verdade, minha gente, é que a determinação de Lucas era tão palpável que começou a incomodar. Ele não era só inteligente, ele era faminto. Enquanto os outros reclamavam da dificuldade das questões, Lucas via cada exercício resolvido como mais um passo para salvar a mãe e provar seu valor. Ele começou a gabaritar os simulados de biologia e química. Ele estava consumindo a matéria com uma voracidade impressionante. A Patrícia, que sempre foi a primeira da turma, começou a ficar em segundo lugar e, às vezes, em terceiro. A humilhação, que antes era direcionada a Lucas, começou a se voltar contra Patrícia. "E aí, Patrícia? O cara que vende doce de milho está te passando a perna!" cochichavam os colegas. Patrícia, vendo seu reinado ameaçado, ficou furiosa. Ela precisava provar que Lucas não era digno, que ele era um impostor social. O calcanhar de Aquiles de Lucas era o cansaço. Ele estava sempre no limite. Ele fazia a primeira metade do dia movido a pura adrenalina e cafeína barata. Depois que a aula terminava, às 2 da tarde, ele corria para casa. Ele almoçava em 10 minutos, abraçava a mãe e desmaiava na cama por 2 horas. Era um sono pesado, de quem está com o corpo em protesto. Às 5 da tarde, ele estava de pé de novo, recomeçando a produção. E às 8 da noite, ele montava o novo ponto de venda.
a praça central de Rio Doce, onde as famílias saíam para tomar sorvete. Na praça, ele era o Lucas, o vendedor gentil e trabalhador. As pessoas o conheciam. Dona Elza, a vizinha, sempre aparecia para dar uma força e conversar. Mas a Patrícia e o Felipe não desistiam. Uma noite de sexta-feira, Lucas estava na praça. O movimento estava bom. Ele estava ali, sorrindo, contando as moedas, quando ouviu um carro de luxo frear bruscamente na esquina. Era o carro de Felipe. Patrícia estava no banco do passageiro com um grupo de amigos da turma da manhã. Eles estavam vestidos para uma festa chique. Patrícia desceu do carro, com o celular na mão, gravando. Olha só, gente! O nosso futuro Dr. Pamonha em ação. Que pitoresco! Ela gritou alto o suficiente para que todos na praça ouvissem. Lucas sentiu o sangue gelar. Ele sabia que era uma armadilha. Patrícia se aproximou da carrocinha dele, que ele tinha emprestado da Dona Elza, e começou a filmar de perto, com um sorriso de escárnio. Olhem o jaleco dele, pessoal, todo sujo de milho. Esse é o cara que vai fazer cirurgia em vocês. Aposto que o bisturi dele tem cheiro de curau. Felipe se juntou, fingindo ser um cliente. E aí, Lucas, quanto está o doce de leite? Aposto que é feito sem higiene, né? Direto da rua. Você não tem medo de contaminação? Lucas tentou proteger o balcão. Por favor, Patrícia, Felipe, vão embora. Eu estou trabalhando. Patrícia riu, mas a risada era cruel. Ah, trabalhando? Você devia ter vergonha, Lucas. Você está pagando o cursinho mais caro da cidade com a esmola da rua. E sabe o que é pior? Você está tirando o tempo que devia estar estudando para fazer essa palhaçada. Você nunca vai passar, Lucas. Você é o eterno vendedor de pamonha. A humilhação pública foi devastadora. As pessoas na praça olhavam, algumas com pena, outras com curiosidade. O sonho de Lucas, que ele tentava proteger com tanto esforço, estava sendo exposto e pisoteado. Ele olhou para Patrícia, para o grupo rindo no carro de luxo, e ele não viu mais apenas estudantes. Ele viu o sistema, a barreira invisível que dizia que o lugar dele era ali, vendendo, e não na universidade. Eu não vou desistir, Patrícia, disse Lucas, a voz baixa, mas firme. Você pode rir, você pode filmar. Mas o dia em que eu tiver o meu diploma, eu vou atender a sua família com o mesmo profissionalismo que o seu pai atende os clientes dele. E você vai ter que me respeitar. Eles foram embora, rindo e buzinando. Lucas ficou ali, com o coração apertado, mas com a cabeça erguida. Ele não vendeu mais nada naquela noite. Ele fechou a carrocinha e foi para casa. A mãe dele, que soube do ocorrido, o encontrou estudando à meia-noite, com os olhos vermelhos. Meu filho, não deixe que isso te atinja. Eles estão com inveja porque você está se superando. Não é inveja, mãe, é desprezo. Eles acham que eu sou um inseto que está tentando subir na mesa deles. Naquela noite, Lucas fez um juramento silencioso. Ele não estudaria apenas para passar na prova. Ele estudaria para ser o melhor. Ele estudaria para que o sucesso dele fosse a maior resposta à humilhação deles. Os meses de abril e maio foram de terror para Lucas. O corpo dele começou a dar sinais de que a rotina era insustentável. Ele pegou uma gripe fortíssima, que virou uma pneumonia leve. Ele teve que ficar 3 dias de cama, 3 dias sem cursinho e, pior, 3 dias sem vender. O dinheiro que ele tinha economizado para a mensalidade de junho estava contado no fio da navalha. A mensalidade do Elite Vestibulares era exorbitante, pensada para que só a elite aguentasse o tranco. Quando ele voltou ao cursinho, ainda tossindo, o coordenador, seu Osvaldo, um homem sério e de poucas palavras, o chamou ao escritório. Lucas soube na hora. A corda estava prestes a arrebentar. Lucas, sente-se. Lucas sentou, a mochila velha no chão. Lucas, eu admiro sua garra. Você é um dos alunos mais dedicados que já vi, mas você sabe que as regras são rígidas. A mensalidade venceu dia 5, hoje é dia 10. O atraso implica na perda da vaga, a menos que você pague o valor integral e a multa.
O estômago de Lucas revirou. Ele tinha exatos R$ 450. Faltava quase o dobro. Seu Osvaldo, por favor, eu tive uma pneumonia. Eu não pude vender esses dias. Eu juro que eu pago até o final da semana que vem. Seu Osvaldo suspirou. Lucas, eu adoraria ajudar, mas a diretoria é clara. Há uma fila de espera para essa turma. Se eu abrir exceção para você, tenho que abrir para todos. Lucas sentiu desespero. Se ele perdesse a vaga agora, com o vestibular há poucos meses, tudo estaria perdido. Ele voltaria para a turma da noite com menos recursos e teria que recomeçar a luta do zero. Por favor, seu Osvaldo. É o meu último ano. Eu preciso disso. Eu vou ser médico. Eu sei que você vai ser, Lucas, mas infelizmente a luta é desigual. Lucas se levantou, aceitando a derrota. Ele sentiu a amargura na boca. Era o dinheiro, sempre o dinheiro, que o impedia de alcançar o topo. Enquanto ele saía da sala, Patrícia e Felipe estavam passando no corredor, indo para a lanchonete. Patrícia parou, sorrindo de forma vitoriosa. Tchau, tchau, Lucas. Vai voltar para o balcão de milho? Eu avisei que esse lugar não era para você. A realidade bate na porta, não é? Lucas a ignorou. Ele estava focado em não chorar ali, na frente dela. Ele saiu do prédio, pegou o ônibus e foi direto para a casa da Dona Elza, a vizinha que fazia o doce de leite. Ele precisava desabafar, e ela era a única que realmente entendia a profundidade da sua luta. Dona Elza estava na cozinha, mexendo o doce de leite no tacho. O cheiro era reconfortante. Lucas contou tudo, a voz embargada. Dona Elza, acabou! Eu perdi a vaga. Eles vão me chutar do cursinho. Dona Elza, uma mulher de fibra e poucas palavras, parou de mexer o doce. Ela limpou as mãos no avental e olhou séria para Lucas. O quê? Perder a vaga? Depois de tudo que você fez, você vai deixar esses meninos mimados vencerem por causa de dinheiro? Mas eu não tenho como pagar. Eu não tenho de onde tirar. Dona Elza foi até o pote de farinha, enfiou a mão lá dentro e puxou um saquinho amarrado com um barbante. Ela desamarrou e jogou o dinheiro na mesa. Eram notas amassadas, moedas e até umas notas de 50. Isso aqui, Lucas, é o dinheiro que eu estava guardando para trocar a telha da cozinha. Mas a gente se vira. Você vai pegar isso aqui e vai pagar essa mensalidade amanhã cedo. E não vai aceitar esse negócio de multa, não. Você vai falar que a doença é motivo de força maior. Lucas olhou para o dinheiro. Era o sacrifício de outra pessoa. Dona Elza, eu não posso aceitar. É a sua casa. A minha casa aguenta mais umas chuvas, Lucas. Mas o seu sonho não aguenta mais um ano de humilhação. Você vai pegar esse dinheiro, vai pagar essa conta e vai estudar. E quando você for médico, você paga o telhado novo para mim. Combinado? Lucas não conseguiu segurar. As lágrimas vieram, mas desta vez não eram de raiva, eram de gratidão. Ele abraçou Dona Elza com força. Eu prometo que eu vou te pagar, Dona Elza, e eu vou te dar o melhor telhado que o Rio Doce já viu. No dia seguinte, Lucas voltou ao Elite Vestibulares. Ele estava ali antes da abertura. Seu Osvaldo chegou, surpreso. Lucas, pensei que você não viria. Eu vim pagar, seu Osvaldo. E a Dona Elza mandou dizer que doença é motivo de força maior e não tem multa. Lucas colocou o dinheiro na mesa. Seu Osvaldo contou, e o valor estava exato. O coordenador olhou para Lucas, depois para o dinheiro amassado. Ele entendeu o tamanho do sacrifício que estava ali. Lucas, eu vou fazer o boleto, mas me prometa uma coisa. O quê, seu Osvaldo? Prometa que você vai passar este ano. Eu não aguento mais ver você se quebrar por causa desses 1,2 pontos. Eu prometo, seu Osvaldo. Eu prometo. Lucas voltou para a sala de aula renovado. A crise financeira, embora resolvida, serviu de aviso. Ele não tinha mais margem de erro. Ele tinha que aproveitar cada minuto daquele cursinho. O segundo semestre chegou como um furacão. Era a reta final. O clima no cursinho era de desespero. Lucas, porém, estava em uma bolha de concentração. Ele tinha parado de se importar com Patrícia e Felipe. Eles continuavam com suas piadas, mas Lucas não ouvia mais. Ele só via a mãe,
o telhado da Dona Elza e o nome dele na lista de aprovados. Ele começou a aplicar técnicas radicais de estudo. Ele fazia simulados completos 3 vezes por semana, cronometrando o tempo. Ele ia ao cursinho, estudava até as 2, dormia até as 5 e depois passava a noite vendendo e fazendo exercícios, voltando para os livros na madrugada se o movimento de vendas estivesse fraco. O único momento de pausa era o domingo, e mesmo assim era uma pausa ativa. Ele usava o domingo para visitar a mãe de Dona Elza, que era enfermeira aposentada, e perguntar sobre casos clínicos. Ele queria mergulhar no mundo da medicina, não só para a prova, mas para se preparar para o futuro. A Patrícia, enquanto isso, estava desmoronando sob a pressão. Ela era rica, tinha todos os recursos, mas faltava a ela a motivação visceral de Lucas. Ela estudava para manter o status. Lucas estudava para sobreviver. Em um dos últimos simulados gerais, Lucas ficou em primeiro lugar. Patrícia ficou em quarto. A humilhação para ela foi pública e total. Ela confrontou Lucas no corredor, os olhos cheios de lágrimas de raiva. Você está roubando, Lucas. Isso não é possível. Você não tem tempo para estudar tudo isso. Lucas estava guardando os livros, calmo. Eu não estou roubando, Patrícia. Eu estou trabalhando. Enquanto você está em festas, eu estou na rua. Enquanto você dorme, eu estou lendo. Essa é a diferença. Eu estou disposto a pagar o preço. Felipe tentou intervir, colocando a mão no ombro de Lucas. Calma, pamonha. Não precisa de drama. A gente sabe que você é esforçado. Mas vamos ver na prova de verdade. Lucas tirou a mão de Felipe do ombro, com um movimento rápido e firme. Eu não sou só esforçado, Felipe. Eu sou melhor, e eu vou provar isso. O clima ficou tenso. Lucas não era mais a vítima. Ele era o predador. As semanas se arrastaram. O dia do vestibular da Federal de Minas, o FMG, chegou. O grande dia. Lucas estava exausto, mas estranhamente em paz. Ele vestiu sua melhor camiseta, comeu um pedaço de pamonha para dar sorte e pegou o ônibus para Belo Horizonte. Na porta da faculdade, Lucas viu Patrícia e Felipe. Eles estavam tensos, cercados pelos pais que lhes desejavam boa sorte. O pai de Patrícia, um advogado influente, viu Lucas e o olhou com desdém, como se a presença de Lucas poluísse o ambiente. Patrícia deu um último sorriso forçado. Boa sorte, Lucas. Você vai precisar. Lucas apenas acenou com a cabeça. Ele não precisava de sorte. Ele precisava de justiça. Ele entrou na sala de prova, sentou na cadeira desconfortável e olhou para o caderno de questões. Era ele, o milho, a rua, a mãe doente, a Dona Elza, contra todo o conhecimento acumulado e a arrogância da elite. Ele respirou fundo e começou a prova. 4h30 depois, Lucas saiu da sala sentindo que tinha espremido até a última gota de energia e conhecimento. Ele tinha respondido cada questão com convicção e tinha escrito uma redação forte sobre desigualdade social e acesso à saúde. Ele não esperou a Patrícia ou o Felipe. Ele pegou o ônibus de volta para Rio Doce. Ele não podia perder tempo. Tinha pamonha para vender na rodoviária naquela noite. A espera pelo resultado desta vez foi diferente. Lucas não estava rezando por um milagre. Ele estava esperando a confirmação do seu trabalho. Ele continuou a rotina insana, pamonha de madrugada, estudo intenso de dia, vendas à noite. Ele não podia parar, mesmo que a prova tivesse acabado. As listas saíram em janeiro. O cursinho fez uma festa para a divulgação dos resultados. Lucas não foi. Ele estava na rodoviária vendendo. O telefone dele tocou. Era seu Osvaldo, o coordenador. Lucas, onde você está? Na rodoviária, seu Osvaldo. O que aconteceu? A voz de seu Osvaldo estava embargada, mas de alegria. Lucas, você passou. Você passou na UFMG. Medicina. O mundo parou para Lucas. O barulho dos caminhões, o cheiro de diesel, o calor da sacola térmica.
Tudo desapareceu. Eu passei? Ele perguntou incrédulo. Não só passou, meu filho. Você passou em primeiro lugar entre os cotistas e sua nota foi tão alta que você entraria até pela ampla concorrência. Você gabaritou a prova de biologia. Lucas soltou a sacola térmica. A pamonha caiu no chão, mas ele não ligou. Ele começou a chorar, ali no meio da rodoviária, na frente dos caminhoneiros. Seu Osvaldo, muito obrigado. Não me agradeça, Lucas. Agradeça ao milho e ao seu trabalho. E tem mais. O que mais? Patrícia e Felipe, eles não passaram. Lucas sentiu um choque. Não era alegria pela derrota deles, mas a confirmação de que o esforço venceu o privilégio. A Patrícia ficou na lista de espera. E o Felipe não conseguiu a nota para a medicina. Ele vai ter que tentar engenharia de novo. Lucas respirou fundo. A vitória era dele, e era completa. Ele tinha provado o ponto. Ele pegou a bicicleta e pedalou como um louco para casa. Ele precisava contar para a mãe e para a dona Elza. Quando ele chegou em casa, a mãe já estava na porta, chorando. O professor de história do cursinho tinha ligado para ela. Meu filho, meu doutor. Ela o abraçou, a doença esquecida por um momento. Ele abraçou a mãe, a gratidão e a exaustão o inundando. Ele tinha conseguido. A primeira coisa que ele fez na manhã seguinte, depois de se matricular na faculdade, foi ir ao Elite Vestibulares. Ele entrou na secretaria, ainda com as roupas simples, mas com o peito estufado de orgulho. Ele pediu para ver Patrícia e Felipe. Seu Osvaldo o chamou. Patrícia e Felipe estavam lá, cabisbaixos, discutindo o que fariam no ano seguinte. Eles olharam para Lucas, que agora não tinha mais o cheiro de milho azedo, mas o cheiro de vitória. Parabéns, Lucas, disse Felipe, com a voz rouca. Patrícia não conseguia olhar para ele. Lucas sorriu. Não era um sorriso de deboche, mas de quem fechou um ciclo. Eu vim aqui, Patrícia, para agradecer. Nos 2 primeiros anos, vocês me humilharam tanto que me fizeram duvidar se eu merecia sonhar. No terceiro, vocês me deram a raiva que eu precisava para não dormir. Eu entrei em medicina e eu entrei vendendo pamonha. Ele tirou da mochila um envelope. Não era um presente, era um pagamento. Seu Osvaldo, aqui está o dinheiro da mensalidade de junho, mais a multa que eu não paguei na época. E aqui está o dinheiro que eu peguei emprestado da dona Elza para pagar meu cursinho. Eu quero que vocês vejam o que o trabalho honesto pode fazer. Ele olhou para Patrícia e Felipe. Eu não vou ser só um médico, eu vou ser um médico que lembra de onde veio. E eu espero que vocês se lembrem que a medicina não é um clube de elite, é uma vocação. E a vocação não escolhe a conta bancária, ela escolhe o coração. Lucas deu as costas e saiu. Ele não estava só indo para a faculdade, ele estava indo para o futuro. O garoto da pamonha agora era o calouro de medicina. A história dele estava apenas começando, e ele sabia que teria que continuar vendendo o milho para pagar os custos da universidade. Mas agora ele tinha um jaleco imaginário nas costas, e ele não ia parar. Ele ia ser o médico que a comunidade de Rio Doce merecia, e ele faria tudo isso com o cheiro doce de milho fresco na memória. Continua. A vida, minha gente, é feita de ciclos, e o ciclo do cursinho tinha se fechado com chave de ouro e cheiro de milho. Mas o ciclo da luta, esse não parava nunca. Lucas era calouro de medicina na UFMG, um sonho realizado, sim, mas o preço para se manter ali era tão alto quanto o monte de questões que ele tinha que devorar. Ele não podia simplesmente parar de vender pamonha. Medicina é integral, o estudo é pesado, mas as contas não esperam. Lucas adaptou o negócio. Ele não podia mais ficar no semáforo da BR-354, mas ele descobriu o poder do empreendedorismo universitário. Ele alugou um quartinho simples perto do campus em Belo Horizonte e nos finais de semana ele virava o pamonheiro da feira. Ele vendia os produtos da mãe em uma feira de artesanato perto da Lagoa da Pampulha. No começo da faculdade, ele sentiu de novo aquele choque social.
Ali estavam os filhos dos médicos, dos empresários, gente que tirava férias na Europa e usava jaleco de marca. Lucas usava o jaleco mais barato que encontrou, com o nome bordado pela mãe. A diferença, porém, era que na faculdade de medicina, o que importava de verdade era o cérebro e a mão firme, não a conta bancária. E Lucas tinha os dois. Nos primeiros meses, o apelido Dr. Pamonha ainda o seguia, mas com um tom diferente. Não era mais deboche, era uma lenda, um reconhecimento da sua garra. Ei, Lucas, o cara que passou em primeiro, me explica esse ciclo de Krebs de novo? Lucas, que tinha passado a vida explicando a diferença entre pamonha doce e salgada, agora explicava bioquímica com a mesma paciência. Ele não se isolou. Ele fez questão de mostrar de onde vinha. Ele se tornou o cara que, se você estivesse com fome na biblioteca, ele te dava um curau que a mãe dele tinha mandado. Ele se destacava não só pela inteligência, mas pela disciplina férrea. Enquanto os colegas se perdiam em festas universitárias ou se distraíam com o luxo da capital, Lucas estava no laboratório ou no ônibus voltando para Rio Doce no final de semana, para ajudar a mãe a fazer a produção. O tempo na faculdade voou como um relâmpago. Foram 6 anos de estudos intensos, de plantões, de noites sem dormir no hospital universitário, onde o cheiro de milho era substituído pelo cheiro de álcool e éter. Lucas se formou. A colação de grau foi o dia mais emocionante da vida de Rio Doce. A mãe dele, mais saudável e emocionada do que nunca, estava sentada na primeira fila, ao lado do pai e, claro, de Dona Elza. Quando o nome de Lucas foi chamado, Lucas Ferreira, doutor em medicina, o teatro veio abaixo. A mãe dele chorava copiosamente. Dona Elza, com seu jeito mineiro e reservado, apenas sorria, mas os olhos brilhavam mais do que qualquer diamante. Lucas, vestido com o beca, sentiu o peso e a honra daquele diploma. Ele não tinha vencido apenas uma prova. Ele tinha vencido a desigualdade. Durante o discurso dos oradores, Lucas não conseguia parar de olhar para Dona Elza. Ele tinha uma dívida, não só financeira, mas moral. A primeira ação dele como médico formado não foi procurar um emprego de residência na capital. Foi cumprir a promessa. Ele voltou para Rio Doce. Ele bateu na porta de Dona Elza. Ela estava na cozinha, fazendo o doce de leite. Dona Elza, Dr. Lucas na área. Ela riu, abraçando-o. Meu filho, que bom te ver. Lucas tirou um envelope do bolso e colocou na bancada da cozinha. Dentro estava um cheque nominal a ela, com o valor exato que ela tinha emprestado para o cursinho, corrigido e com juros. Isso aqui é o que eu te devo. E tem mais uma coisa. Ele a levou para o quintal. Lá estava uma equipe de construção. Lembra que a senhora disse que a casa aguentava mais umas chuvas? Não aguenta mais. Lucas tinha contratado a melhor construtora da cidade. Ele não só trocou o telhado, mas reformou a cozinha. Colocou azulejos novos e deu um banho de loja na casinha simples de Dona Elza. Lucas, meu Deus do céu, isso é demais, disse Dona Elza, as mãos na boca, emocionada. Não é demais, Dona Elza. É a prova de que a sua fé valeu mais do que a mensalidade do cursinho. Agora a senhora pode fazer o melhor doce de leite do mundo com um telhado que não pinga. Aquele momento valeu mais do que todos os aplausos da formatura. Lucas decidiu fazer a residência em medicina da família e comunidade. Ele queria voltar a Rio Doce. Ele queria cuidar das pessoas que o ajudaram a subir. Ele queria ser o médico que sua mãe precisava, acessível e humano. Ele conseguiu uma vaga no programa da região e 2 anos depois estava de volta, trabalhando no posto de saúde da cidade. O Dr. Lucas não usava sapatos caros, nem falava com termos rebuscados. Ele atendia a população com a simplicidade e a sabedoria que aprendeu na rua e nos livros. Ele tratava o seu João, o motorista do ônibus, a Dona Elza e todos os vizinhos que um dia compraram uma pamonha dele.
O consultório dele era sempre cheio, porque ele era conhecido, não só por ser competente, mas por ser um deles. Ele entendia a dificuldade de comprar um remédio caro. Ele entendia a exaustão de quem trabalha de sol a sol. Um dia, a vida, que adora pregar peças, trouxe o passado de volta. Lucas estava no posto de saúde, terminando o plantão, quando a enfermeira o chamou. Doutor Lucas, tem uma paciente nova. Ela está um pouco agitada. É a Patrícia. Lucas sentiu um frio na barriga. Patrícia, a rainha da arrogância. Ele respirou fundo e entrou na sala. Patrícia estava sentada, pálida e visivelmente estressada. Ela não parecia a garota impecável do cursinho. Patrícia, o que aconteceu? Ela olhou para ele e a surpresa foi total. Ela não esperava encontrar o pamonheiro ali, muito menos como o médico que a atenderia. Lucas, o que você está fazendo aqui? Quer dizer, doutor Lucas? Sim, doutor Lucas. Eu sou o médico da comunidade. O que está sentindo? Patrícia, depois de um longo silêncio, abaixou a cabeça. Ela estava com uma crise de ansiedade severa, resultado de um burnout no trabalho. Ela não tinha passado em medicina, tinha acabado fazendo direito, mas odiava a profissão e se sentia infeliz. Eu estou exausta, Lucas. Eu não durmo direito. Eu sinto que fracassei. Lucas sentou-se na cadeira à frente dela. Ele não sentiu satisfação, apenas uma profunda empatia. Ele sabia o que era exaustão. Fracasso, Patrícia, é desistir de lutar. Você não fracassou. Você só está perdida. Ele a atendeu com todo o profissionalismo, sem qualquer traço de rancor. Ele prescreveu o tratamento, deu dicas sobre como manejar o estresse e, no final, deu um conselho. Patrícia, você me humilhou por anos. Você e o Felipe achavam que meu lugar era na rua e o de vocês era na elite. Mas eu aprendi uma coisa na rua. A humildade salva vidas. Se você não tiver humildade para reconhecer seus limites, você não vai longe. Patrícia começou a chorar. Eu sinto muito, Lucas. Eu fui horrível com você. Eu não consegui aceitar que alguém que trabalhava tanto e vinha de onde você vinha pudesse ser melhor que eu. Lucas apenas acenou. Está tudo bem, Patrícia. Eu já te perdoei. E hoje eu estou aqui para te ajudar. Ela saiu do consultório, não só medicada, mas com uma lição de vida que valia mais do que qualquer diploma. O Dr. Lucas se tornou o orgulho de Rio Doce. Ele não esqueceu o milho. Na entrada do posto de saúde, ele colocou uma pequena placa feita à mão, com uma frase que resumia sua jornada. A gente só chega onde quer quando lembra de onde veio. Ele usava sua história para inspirar os jovens da cidade. Ele ia às escolas, contava sobre as madrugadas, sobre o semáforo, sobre as reprovações. Não importa se te chamam de Dr. Pamonha, de Dr. Curau ou de qualquer coisa. Se você tem um sonho que arde no peito, você tem que lutar por ele. O estudo é o nosso único atalho. A vida de Lucas não ficou fácil. Ele continuou trabalhando duro, mas agora o trabalho tinha um propósito ainda maior. Ele conseguiu comprar uma casa melhor para a mãe, mais perto do posto de saúde, e ela podia ter o tratamento de que precisava, pago por ele. Ele se casou com uma enfermeira da faculdade que admirava sua história e juntos eles continuaram servindo a comunidade. E assim, minha gente, a história do Lucas, o garoto que vendia pamonha no semáforo e que ninguém acreditava que entraria em medicina, se tornou a prova viva de que o talento pode nascer em qualquer lugar. O que define o seu destino não é a sua origem, mas a força do seu sonho e o suor da sua luta. Lucas, o Dr. Pamonha, provou que, mesmo com o cheiro de milho na roupa, a gente pode usar o jaleco mais limpo e honrado de todos. E essa, meus amigos, é uma história que cheira a vitória e a doce de leite caseiro. De 1 a 10, que nota você daria? Deixe nos comentários. Assim saberei que chegou até o final e o quanto esta história emocionou você. E se ainda não fez, deixe seu curtir, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem aprecia histórias com lições de vida. Obrigado por estar aqui e até a próxima.